gente vai falar um pouquinho dessa capacitação sobre o processo de ciência eletrônica, né? Ciência e assinatura eletrônica do servidor por meio do CISAD, né? É uma melhoria que a CEPLAG que desenvolveu para o Estado, né? E disponibilizou isso para todos os órgãos da universidade, órgãos do Estado. E aí essa melhoria vem em conjunto com as outras demandas que vêm surgindo no Estado, né? Em relação à questão de trabalhar os processos administrativos por meio eletrônico. E como a gente bem sabe, a gente já está inserido nesse processo eletrônico com a utilização do SEI, por exemplo, né? Em que vários documentos estão sendo tramitados de forma eletrônica, sem a necessidade de impressão. Gerou uma grande expectativa em relação ao processo de avaliação de desempenho, principalmente porque, como todos sabem, né, e aí o pessoal que está no MIT sabe muito bem por ser membros da comissão e chefia imediata, há uma grande demanda em relação à impressão de documentos, né? E hoje, sinceramente, é uma grande dificuldade para o nosso Estado, hoje, para a nossa universidade também, principalmente a questão de administrar o arquivo, né? Não temos espaço suficiente para estar arquivando 10 páginas de processo avaliatório de 2.000 servidores a cada ano, né? Então acabou que a gente também sentiu essa necessidade, essa grande dificuldade que estava enfrentando, né? E a gente estava muito ansioso com a implantação do SEI, né? Para que o processo de avaliação de desempenho fosse também de forma eletrônica, né? Através do sistema. A princípio, quando houve a implantação do SEI, a gente entrou em contato com a Maria Muniz, que era diretora da gestão de desempenho da CEPLAG, né, na época, e aí ela informou que havia sim essa possibilidade, né, de que a avaliação fosse eletrônica, né, mas que ainda dependia de muito recurso, porque era uma melhoria que seria implantada pela Prodenge, e a gente ficou nessa expectativa ainda, né? Tanto que desde 2018, quando foi implantado o SEI, as avaliações ainda continuavam impressas. Então, da contextualização, né? Houve a publicação do decreto 47.222 de 2017, que possibilitou a modernização dos processos administrativos no âmbito do Estado, né? Possibilitando que houvesse a tramitação de documentos por meio digital, né? Que é como, por exemplo, a gente trabalha nos processos do SEI, né? Em que não só memorando o ofício, mas vários processos já estão sendo trabalhados e utilizados pelo SEI, né? Contratação, processo de licitação, que envolve toda essa forma eletrônica, né? Então, esse decreto visou essa modernização no processo avaliatório, no processo de documentação, e também essa questão da digitalização dos documentos, né? De tornar um processo mais eficiente, com mais eficácia, que também facilitasse o atendimento ao cidadão, né? Que era o objetivo do Estado nessa questão da modernização. Então, aí, por consequência, houve uma grande redução da eliminação de papel e maior agilidade nesses processos administrativos, né? E em maio desse ano, houve a publicação da resolução da CEPLAG, que, de acordo também, seguindo os estabelecidos nesse decreto, né, a resolução veio modernizar esse processo de avaliação. Então, veio autorizar que esse processo de avaliação fossem assinados digitalmente, sem necessidade de impressão de formulários, né? E que tudo fosse alimentado exclusivamente somente no CISAD, né? Então, a avaliação de desempenho ela não seria migrada para o SEI, mas sim para o sistema de avaliação de desempenho, que aí possibilitaria essa assinatura. Então, com isso, a ciência do servidor, que até então ocorria por meio físico, passa a ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, por meio da opção acesso do servidor no CISAD, que é a partir desse período avaliatório de 2020. E como é aplicado essa ciência e assinatura eletrônica pelo CISAD, né? Então, primeiro, na elaboração do Plano de Gestão de Desempenho Individual, o PGDI,
Até maio, se eu não me engano, maio ou final de abril, a gente teve o PGDI elaborado para todos os servidores, né, da avaliação, e também teve a importação no CISAD. Então, a ciência do servidor também vai ser feita por esse CISAD, né? Então, há necessidade de imprimir o PGDI, que é salvo em arquivo, para impressão, né, e assinatura do servidor. Basta ele dar a ciência diretamente no CISAD, ele vai estar cientificando, né, de que quais foram os planos, né, o planejamento que foi estabelecido para ele durante essa avaliação de 2020. Os acompanhamentos do PGDI também, né? A partir de que você faz um novo acompanhamento, você faz a importação novamente do PGDI no CISAD. E com essa nova importação, você exige que haja uma nova ciência do servidor, né? Também a notificação do resultado obtido na avaliação de desempenho. Como a gente já sabe, né? A gente vem trabalhando isso desde 2018 não, desde 2017, mais ou menos, a gente já estava trabalhando essa conscientização de que a avaliação fosse lançada pela própria chefia imediata, né, junto com a comissão. Então, após inserir essa nota da avaliação e aí realizar o lançamento da data de notificação, aí sim o servidor pode estar ciente do resultado da sua avaliação, diretamente no CISAD, né? Então não vai haver essa necessidade de imprimir o formulário, pegar a assinatura no documento físico e encaminhar para a gente, né, para a Diretoria de Recursos Humanos. E aí vem aquelas etapas de conceito recursal, né, que vem também ou da conclusão do estágio probatório, que é, por exemplo, a notificação do conceito obtido no parecer conclusivo, que é quando é a avaliação do servidor em estágio probatório. Após a conclusão do estágio probatório, a chefia imediata, no dia seguinte, ele já pode emitir o parecer conclusivo, em que vai cientificar, né, notificar o servidor, juntamente com a comissão. É importante destacar, e eu vou reforçar isso mais na frente, que a comissão de avaliação também vai ter essa obrigatoriedade de realizar a cientificação do CISAD, né? E aí vem as etapas recursais também, que é no pedido de reconsideração, né, e do recurso hierárquico em relação à notificação do servidor ou dos demais membros, e a notificação da decisão de julgamento do recurso hierárquico. O curso analisa uma situação de frequência ou contestação de nota. Então, toda a comissão que está envolvida também faz parte desse processo de cientificação. Então, reparem que todo o processo de avaliação de desempenho, esses 6 itens, né, que compõem todo o processo de avaliação de desempenho, ela vai estar inserida integralmente no CISAD, né? Não havendo a necessidade de impressão, né, e nem gerar documento físico para a assinatura do servidor. Importante destacar que essa questão do pedido de reconsideração dos recursos hierárquicos, a CEPLAG ainda vai fazer o formulário para ser importado no SEI. Então, assim, esses documentos que se referem à questão do recurso hierárquico, da notificação do pedido de reconsideração, a CEPLAG ainda possivelmente vai acrescentar isso no SEI, né, para que o servidor faça a solicitação desses recursos, né, desses pedidos de consideração diretamente no sistema, né? Então aí vai facilitar também a questão do pedido do servidor, né, não havendo a necessidade também de impressão de outros formulários. Então, como é que vai funcionar no CISAD, né? Aí eu vou explicar mais ou menos o passo a passo, né? Eu vou disponibilizar a apresentação. Se vocês verem pelo Meet, já tem um anexo da apresentação. Eu encaminhei um e-mail também de vocês que tem esse passo a passo que vai facilitar. É um processo bem simples, né? Não tem muito segredo. Eu acredito que não vai gerar muitas dúvidas em relação quando for aplicada a avaliação de verdade. Bom, no CISAD, a ciência do servidor ela deve ser realizada em até 20 dias corridos, contados da seguinte forma. Por exemplo, o PGDI, o plano de desenvolvimento, que é o do gestor, né, da DGP, que é o plano de desenvolvimento, a partir da data de lançamento ou importação de documento. Então, por exemplo, a chefia importa o documento do PGDI no CISAD, ele tem 20 dias para dar ciência. Então, a chefia vai informar o servidor e falar assim, olha, você vai acessar o CISAD, entrar com seu MASP e sua senha do contra-cheque, e vai aparecer a notificação lá para você dar ciência do PGDI. Se houver alguma alteração, aí vai ter que necessitar de nova ciência do servidor.
O instrumento de avaliação, parecer conclusivo, decisão dos recursos, né, pedido de questionação e recurso hierárquico, a partir da respectiva data de notificação. Então, após a conclusão de todo o processo de avaliação dentro do CISAD, né, aí vai constar lá que ele pode notificar o servidor. Notificando o servidor, essa informação vai estar disponível no CISAD para o servidor dar ciência do resultado da avaliação dele. Né? Mas esse processo ele vai ser só possível depois que a chefia imediata e os membros da comissão assinarem também a avaliação de desempenho. Né? Ele funciona como se fosse o processo de avaliação normal. Né? Você só notifica o servidor depois que assinar com a assinatura de todos os membros, né? Da chefia imediata. Aí sim, depois que você pode notificar o servidor. Na hipótese de descumprimento do prazo pelo servidor avaliado, né, a ciência vai ser processada à revelia pelo CISAD, no dia seguinte ao término do prazo. Então, aquela resolução autoriza a CEPLAG o seguinte: se o servidor não dá ciência dentro dos 20 dias, né, seja por esquecimento, ou seja por revelia mesmo, por não querer assinar, aí a CEPLAG ela tem autorização de aplicar a ciência do servidor. Então, assim, se o servidor, né, não quiser assinar, já vai constar no sistema. Por quê? Para garantir isso para o servidor, que ele não perca aqueles prejuízos, né, que incidem sobre a avaliação de desempenho, que é o adicional de desempenho, a evolução na carreira, do professor a GTPS, né? Então, automaticamente vai ser gerada essa notificação. Mas, assim, lembrando, né, se for uma questão de auditoria, for verificar no CISAD que o servidor não deu ciência, isso pode ser prejudicado pelo servidor também. Então é importante que ele dê essa ciência, não espere que a CEPLAG dê automaticamente, porque aí ele pode ser questionado depois, assim, por que você não deu ciência, não cumpriu com o prazo, entendeu? Então, assim, é importante ter essa comunicação direta com o servidor, de informando, assim, olha, sua avaliação já foi realizada pela comissão, a gente já lançou a notificação sua, aí você pode acessar o sistema e dar ciência da avaliação. Se ele discordar, aí entra aquelas questões das instâncias recursais, né, que é o pedido de reconsideração e o recurso hierárquico se o pedido for indeferido. Né? Todo documento incluído no CISAD conterá uma assinatura eletrônica para reconhecimento da autoria do documento, que será realizada de forma automática pelo CISAD, sem a necessidade de procedimento adicional. O que significa isso? Toda chefia imediata ela tem que ter o seu usuário e senha do CISAD. Né? É importante que não haja senha ou lançamento de avaliação por parte da diretoria e por parte de outro membro. Né? A gente trabalhou mesmo nesse ano muitas solicitações que membros da comissão estavam solicitando senha, mas não é esse procedimento. É necessário que a chefia imediata lance a avaliação com seu usuário e sua senha. Por quê? Se o servidor, né, for lançado uma avaliação por outra pessoa, não vai aparecer essa notificação para ele ser registrado. É claro que há algumas situações que a gente sabe muito bem que há problemas no usuário, né, de senha. E aí é uma situação atípica que a gente deve resolver junto à CEPLAG. Mas é importante justamente isso, que cada chefia imediata tenha seu usuário e sua senha, né? Que tenha esse acesso do sistema, não aquele acesso do servidor que é pelo contra-cheque. Então, em relação às etapas que forem de competência da comissão de avaliação, será necessária a realização de procedimento de assinatura por todos os membros da comissão, inclusive a chefia imediata, via acesso do servidor do CISAD. Os membros da comissão eles vão ter o acesso pelo contra-cheque, assim como todos os outros servidores. Né? É aquela senha padrão para acessar o portal do servidor do Estado. Então, quando o servidor acessar o sistema da comissão, né, depois que a chefia inserir a avaliação e marcar naquela caixinha presente, a comissão vai acessar o CISAD e vai aparecer aquela informação de que ele tem que dar também ciência do processo de avaliação do servidor que ele é membro da comissão. É claro que quando se trata de avaliações de vários servidores, vai aparecer uma lista enorme de servidores lá para dar ciência. Né? Mas cada membro que for marcado como presente na hora da realização da avaliação, ele tem que dar essa ciência no CISAD. Então,
O lançamento do CISAD deverá ocorrer somente após a conclusão do preenchimento dos documentos, e assim evitaremos o envio de solicitação de ciência para o servidor em documentos ainda em construção. O que acontece? É preciso concluir todo o processo de avaliação, desde o PGDI, dos acompanhamentos, do instrumento de avaliação e a ciência da comissão, para aí sim depois notificar o servidor. É a linha lógica, né, do processo de avaliação, como ela deve ser realizada hoje também, né, ou nos outros processos anteriores. Você só passa a notificar o servidor depois que todo o processo de avaliação estiver concluído, né? Porque se tiver algum, por exemplo, passa a avaliação para o servidor assinar sem a comissão da ciência. Aí, quando a comissão for dar a ciência, vai ter que pedir a notificação novamente dele. Inclusive, né, até esse processo de auditoria no CISAD, ele identifica quando o servidor é notificado a primeira vez. E aí ele identifica também por que houve essa alteração na avaliação, né? Então, igual eu falo, se houver um processo de auditoria, por exemplo, e houver essa notificação da chefia para explicar por que houve essa alteração, vai ter que se justificar por isso, por que houve essa necessidade de alterar na avaliação. Então, a elaboração e acompanhamento de PGDI vai ser dessa forma, né? A chefia imediata após a elaboração do PGDI pode ser no formulário do Word, né, para chefias do processo de avaliação do servidor técnico administrativo, e de professor pode ser naquela planilha do Excel que a gente disponibiliza, né, o formulário de PGDI. Então, a chefia vai preencher juntamente com o PGDI, com o servidor, né, a presença dele é obrigatória nessa etapa, irá fazer o acesso de seus dados, usuário e senha, e realizar a importação do documento do CISAD. Aí é aquele procedimento que a gente tem disponível no portal do servidor, né? Que vai lá em documentos, de importação de documentos, né? E vai inserir o arquivo físico, o arquivo, né, no próprio CISAD e gravar. Após isso, o lançamento e a importação do PGDI pela chefia imediata, o servidor vai acessar o CISAD via acesso do servidor, né? A gente pode ver na tela aí que tem acesso, ele vai clicar, digitar o link do CISAD, né? www.cisad.mg.gov.br, clicar no link acesso do servidor e aí vai aparecer essa tela nova, que vai pedir MASP e senha. Essa é a grande confusão que muitos servidores têm nesse momento, porque quando eles acessam o CISAD, eles vão tentar entrar com o login e a senha do contra-cheque no acesso ao sistema. Mas esse acesso ao sistema só a gente que disponibiliza para chefias imediatas, né? Ou o processo inverso, né? Tem chefias imediatas que acessam pelo link do servidor com o acesso que a gente forneceu para eles, né? Então, a diferença dessas duas telas é isso. Um vai pedir usuário de acesso, que aí é o acesso da chefia imediata, e na tela de acesso do servidor vai pedir o número do MASP. O número do MASP completo, né? Sem aquele M inicial, e a senha fornecida pelo contra-cheque. Uma grande dificuldade que tem os servidores em relação é essa senha do contra-cheque, né? E que ela pode ser solicitada diretamente no portal do servidor. Então, o passo a passo para solicitar essa senha é bem tranquilo. Se chegar a um ponto do servidor não ter essa senha, deve ser solicitada, né, no portal do servidor, o quanto antes, ainda mais no decorrer desse processo avaliatório, já solicitar para já adiantar esse acesso ao CISAD. O servidor vai clicar no link referente ao formulário de PGDI, né? Então, logo ele acessar, vai aparecer essa notificação para ele. Ciclo de avaliação de 2020, e aí informa: você deverá realizar o procedimento de ciência em relação aos seguintes documentos: PGDI e competência. Então, a partir do momento que ele acessar, ele vai clicar nesse link PGDI e competências, né? Porque o chefia inseriu o documento dele, já vai estar disponível para o servidor. Logo em seguida, na página seguinte, o servidor vai escolher o documento para realização da ciência e em seguida vai clicar no botão realizar ciência. Então vai aparecer as informações dele, né? Ele vai redirecionar para o menu de consultas, vai aparecer o nome, a data, né? A data do processo avaliatório, e aí vai estar a informação lá, os documentos. E ele vai clicar nesse botão, né, onde consta plano de gestão de desempenho individual, e logo abaixo vai clicar assim em realizar ciência.
Após isso realizado, pronto, finalizou o processo. Ele deu ciência do planejamento dele. Né? Ele pode baixar esse PGDI também pelo CISAD. Se ele clicar em cima do nome Plano de Gestão de Desempenho, ele vai baixar o arquivo que foi inserido no CISAD, né? Para ele poder acompanhar e realizar o planejamento dele, pessoal. Realizando a ciência, ele vai estar disponível para a chefia, constando lá a ciência do servidor. Como que vai funcionar para a comissão de avaliação? No momento da inclusão do instrumento de avaliação, será necessário identificar os membros da comissão de avaliação de desempenho que realmente estiverem presentes na realização da avaliação de desempenho. Então, não vai ter como fazer aquele processo de clicar todos os membros como presente, porque aí pode dificultar na questão do processo de ciência do servidor, né? Por exemplo, suponhamos que eu marco algum professor e no período ele esteja de férias ou não pode dar ciência. Aí você vai ter que aguardar todo o processo dele retornar, né? E aí dar ciência para que aí sim você possa notificar o servidor. Então, realmente, nesse processo, marque com presente aqueles membros que realmente participaram da avaliação do servidor. Se o servidor é avaliado com cargo comissionado, né? Aí você vai marcar com ele lá que servidor é avaliado somente pela chefia imediata e vai informar o máximo do servidor, que é a chefia imediata, e continuar o processo de avaliação no lançamento de nota. Que aí, na hora de cientificar, você não precisa de comissão para dar dano de ciência, né? Aí, após o lançamento, você já notifica o servidor e já informa ele para dar ciência na avaliação. Após a identificação dos membros, bem como a inclusão e gravação do instrumento de avaliação, todos os membros da comissão deverão realizar a assinatura do instrumento por meio da opção Acesso ao Servidor. E no CISAD, para isso, o usuário deverá selecionar os nomes dos servidores avaliados na comissão, do qual faz parte, e em seguida deverá clicar no botão Realizar a assinatura. Então, assim, após a chefia, né, marcar como presente o membro da comissão, esse servidor ele vai acessar o CISAD por aquele processo que eu informei antes, né, pelo acesso do servidor, informar o número do MASP e a senha do contra-cheque, e vai constar lá os servidores que ele avaliou. E ele vai marcar nessa caixa em frente do nome do servidor e vai informar. Vai marcar, clicar no botão Realizar a assinatura. Né? Após isso, concluiu a etapa da comissão de avaliação. E aí a chefia vai informar ao servidor para ele dar ciência no CISAD a respeito do resultado da avaliação dele. Então, após a inclusão do termo de avaliação, a etapa sem novidades, né, como o processo já é feito hoje, o procedimento de notificação do servidor deverá ser avisado pela chefia imediata para disponibilização do procedimento de ciência de acesso ao servidor. Agora, não é necessário inserir uma data, já que o processo é automático. Então, a partir do momento que você assina, né, realiza a notificação, você já registra a data de notificação do servidor. Né? Então, o que ele vai dar ciência só no processo da nota dele, da notificação. Então, para realizar essa notificação, a chefia imediata irá acessar o menu Controles, logo em seguida notificação de resultado, como era feito antes, né? E depois incluir o MASP do servidor e marcar a opção referente ao documento e o ciclo avaliatório, clicando em seguida no botão Notificar. Então, ele vai informar o MASP no cabeçalho em cima, né? Continuar e selecionar o tipo de avaliação. O tipo de notificação que vai ser sempre o resultado da avaliação OADI ou OED. O ciclo avaliatório, como vai começar a partir desse agora, né? 2020. Eu posso notificar o servidor referente a alguma etapa anterior de 2019? Não. Esse procedimento de ciência eletrônica só está habilitado a partir desse ano de 2020. Né? E aí vai aparecer a avaliação, como é feito antes. Ele só vai clicar na caixinha do documento e clicar em notificar. Antigamente, né, antes, né, desse processo, tinha a questão de editar data de notificação, que aí você informava a data que o servidor assinava. Agora não. Notificando, você habilita para que o servidor dê ciência. Então, o que vai valer da notificação mesmo do servidor não é essa data que você está clicando agora, né? E sim o momento que ele der ciência nos próprios CISAD, que é quando ele está sendo notificado do resultado dele. A ciência relativa à notificação do instrumento de avaliação será realizada pelo servidor avaliado no acesso do servidor, de forma semelhante ao PGDI,
né, ao plano de desenvolvimento, conforme apresentado no item anterior. Então, ele fazendo aquele procedimento de acessar o CISAD com o MASP e a senha do contra-cheque, vai aparecer essa notificação para ele. Você deverá realizar o procedimento de ciência em relação aos seguintes documentos. Apareceu o PGDI novamente? Sim, apareceu. Por quê? Lembra que no processo de avaliação a gente realiza no mínimo 2 acompanhamentos no processo avaliatório, né? Então, um que acontece em julho e outro que acontece em outubro, ou mais ou menos no final, junto com o processo de avaliação. Então, ele vai aparecer novamente no PGDI. Então, é necessário que ele dê ciência novamente no PGDI. E aí vai aparecer logo embaixo o instrumento ADI. E ele vai clicando nesse instrumento ADI, vai aparecer a tela da avaliação dele, né, com o resultado da pontuação alcançada, a pontuação máxima, e realizar a ciência, né? Ele vai escolher o documento para realizar a ciência e clicar no botão logo abaixo, realizar a ciência. Após o servidor efetuar a ciência do acesso ao servidor, a informação da data de realização desse procedimento ficará disponível juntamente com a data de inserção do instrumento de avaliação e com a data de notificação. Para consultar, deverá acessar o menu Consulta Resumo. Então, se a chefia, depois que ele der ciência no plano de gestão ou na avaliação, ele for em consultas e resumo de avaliação, ele vai aparecer, né, referente ao período avaliatório de 2020, uma data logo após escrito lá, data da ciência, 30/4/2020. É um exemplo, né, de que a pessoa deu ciência no plano de gestão. E abaixo da data de notificação vai ter a data de ciência do servidor, que é 30/4/2020. Né? Caso a chefia ou o membro da comissão queira confirmar se o servidor realmente seguiu com o procedimento, né, que foi solicitado para ele. Em relação à avaliação e desempenho dos professores, né, e aí é uma informação importante e específica para a universidade, né, por quê? A avaliação do professor ela não está inserida no CISAD ainda, né? Como bem sabemos, a avaliação é lançada somente com a nota final. Então, como que a gente vai proceder dessa forma? Em relação às avaliações de desempenho dos professores, o preenchimento permanecerá o mesmo, né, sendo através do formulário específico, né, a planilha de Excel, e o lançamento apenas da nota final e a notificação do resultado no CISAD. Então, esse procedimento de lançamento da nota vai continuar o mesmo, não vai alterar em nada, né? E vamos continuar utilizando o formulário que a universidade disponibilizou. Só que é importante, o formulário não vai ser mais impresso. Antes, a gente imprimia esse formulário, né, e arquivava na pasta de avaliação. Agora não há necessidade de impressão. O que vai acontecer? O arquivo da planilha do Excel tem que ser encaminhado para a diretoria de recursos humanos. A gente ainda vai estar estudando uma forma para facilitar esse envio do arquivo da planilha do Excel, né? O e-mail pode ser uma possibilidade, mas ainda a gente está estudando isso pela questão de grande demanda, né? Imagina a gente receber mais de 27 e-mails com todos os arquivos, pode ser um pouco trabalhoso para até a gente controlar isso. Pelo Google Drive, eu sei que tem uma solução de a gente fazer a importação do arquivo, né, via acesso do e-mail institucional. A gente trabalhou isso com uma forma para declaração de bens, agora recente, e funciona muito bom, porque à medida que o servidor ele ia inserindo o documento, ia gerando o protocolo de entrega. Então, a gente possivelmente vai utilizar essa mesma forma de importação por Google Drive. Mas ainda a gente não definiu e provavelmente isso a gente deve orientar os departamentos, né, futuramente, quando for na etapa de lançamento da nota de avaliação. Lembrando também que o processo de avaliação, o arquivo, né, vai ser o PGDI e o instrumento de avaliação que vai ser encaminhado, né? Não é somente esse instrumento o instrumento do PGDI, da nota de avaliação, vai ser do PGDI também. A ciência do servidor, né? A notificação ficará habilitada somente após a inserção de todos os documentos de avaliação do CISAD, né? Então, é como eu falei antes, né? O processo de avaliação ele só é concluído depois que todos os membros e a chefia imediata notificar e dar ciência, dar assinatura no processo avaliatório. Para evitar aquele erro de estar fazendo e solicitando nova senha para o servidor.
Após a realização da notificação pela chefia imediata, o CISAD enviará um e-mail para o servidor no dia seguinte, sinalizando a pendência da realização da ciência, caso esse procedimento ainda não tenha sido efetuado. Isso é uma orientação que a CEPLAG nos informou, né? Eu não sei confirmar ainda se isso vai realmente acontecer, né? Porque isso é um procedimento junto com a Prodenge, né? Mas pode ser que haja essa melhoria, acredito que vai facilitar bastante, né? E aí também é preciso que o servidor atualize seu contato de e-mail no próprio portal do servidor, que a base de dados que eles buscam é justamente por ele, né? E aí depois dessa notificação que ele vai receber por ele vai dar a ciência normal no processo CISAD. Eu estou parando um pouco aqui, que está subindo algumas mensagens aqui, mas aí eu vou abrir o espaço ainda, né, para todo mundo que quiser fazer alguma pergunta. Acho que a Auriane também está auxiliando vocês aí, né? Se ficar mais alguma dúvida, eu posso estar respondendo ainda. O procedimento de ciência será realizado pelo servidor de forma semelhante aos procedimentos anteriores, relativos à importação de documento e inclusão de instrumento de avaliação de desempenho pela chefia imediata, né? Os mesmos procedimentos relativos à assinatura e ciência eletrônica deverão ser realizados para o lançamento do parecer conclusivo, elaborado pela comissão da ED para o servidor em período de satisfatório. Então, o procedimento é o mesmo, né? Não muda nada essa etapa. Primeiro, a chefia lança o documento, a comissão dá a assinatura dela, dá a ciência dela, né? E aí depois a chefia notifica e o servidor dá a ciência no processo de avaliação. Em caso de alteração ou exclusão de algum documento inserido no CISAD, a ciência e a assinatura eletrônica serão excluídas. Ao realizar a exclusão, o CISAD exibirá uma mensagem informando que há uma ciência cadastrada. Caso seja o gestor, membro da comissão ou unidade de recursos humanos, confirme a exclusão, todos deverão realizar a ciência e a assinatura eletrônica novamente quando da exceção do novo documento. Então, é igual eu falei antes, né? Se houver alguma alteração de documento do PGDI ou do instrumento de avaliação tiver alguma alteração de nota, aí há necessidade de fazer todo o processo novamente, tanto da chefia imediata, como das comissões e do próprio servidor que foi notificado da avaliação. Os procedimentos relativos ao lançamento das informações sobre os recursos interpostos contra o resultado da avaliação de desempenho para ser conclusivo permanecem alterados. Isso aí é um procedimento que acabava que recursos humanos trabalha mais junto com a comissão de recursos, né? E após a realização da notificação em relação à decisão do recurso ED, será disponibilizada a ciência para o servidor ao acesso do servidor. Então, repete o mesmo processo também. Após a conclusão do parecer conclusivo, né, ou do recurso que o servidor interpôs, né, e a notificação, aí ele vai receber, vai disponibilizar para ele esse procedimento de ciência e aí ele vai ter que acessar novamente o CISAD para dar ciência dentro daqueles prazos de 20 dias. Bom, gente, vocês perceberam que é um contexto bem básico, né, nesse processo assim, de ciência. Eu acredito que vai trazer uma melhoria muito grande, né? Em relação à documentação, por exemplo, em que a gente fala de informar para a gente, né, para recursos humanos, quando concluir o processo de avaliação, a gente ainda vai estudar uma forma nisso e vai encaminhando as orientações para a gente, para vocês, né? Eu acredito que, possivelmente, a gente vai solicitar um memorando do próprio setor que informe isso oficialmente que as avaliações foram concluídas, né, dos servidores. E isso depois que eles derem toda a ciência no processo de avaliação. Então, cabe assim, a cada chefia e cada comissão fazer esse acompanhamento de perto do processo de avaliação do servidor, né? Desde a etapa de realizar, sentar com a comissão para fazer a avaliação, né? Sentar com o servidor na elaboração do PGDI e também, né, e também no processo de notificação, para que ele fique ciente disso, para que ele tenha acompanhamento e veja que realmente o processo avaliatório concluiu. Alguns setores sabem, a gente enfrentou grandes dificuldades, principalmente em descontos de benefícios de servidores, justamente por
essa falha da questão da notificação do professor, ou do lançamento da nota, ou de lançamento atrasado, né? E aqueles prazos de lançamento vão permanecer uns meses, né? De registro da nota. Então, é preciso ter esse planejamento mais cuidadoso para que a gente tenha esse acompanhamento e não haja prejuízo para o servidor, né? A gente sabe muito bem que o Estado praticamente não está realizando pagamento de valores retroativos, né? E aí gera essa grande dificuldade desse cumprimento do prazo em relação aos benefícios que incidem diretamente com a avaliação de desempenho.